Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Para nós é motivo de alegria estar aqui reunidos para mais uma vez louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Estou muito feliz nessa noite pela oportunidade que nós temos. A saudade é muito grande, né? Nós não vemos a hora, o momento de podermos estar juntos novamente em comunidade para louvar, para engrandecer, para bendizer o nome do Senhor. Nós sentimos falta, né, da convivência com os irmãos, mas o Senhor, Ele até aqui tem cuidado de nós, tem estado conosco, e eu queria te convidar a louvar, a adorar, a bendizer o nome desse Deus, esse Deus que tem feito tantas coisas nas nossas vidas. Gostaria que você se desligasse agora de tudo aquilo que você está fazendo e colocasse sua fé no Senhor, colocasse o seu pensamento no Senhor, porque o Senhor está neste lugar. Ele quer ouvir a tua adoração, Ele quer ouvir o teu louvor, Ele conhece a tua vida, Ele sabe de tudo aquilo que você tem passado, de todas as tuas necessidades. Então eu gostaria que você colocasse tudo no altar do Senhor nessa noite e adorasse o Senhor por tudo que Ele é. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos por esse momento tão gostoso na tua presença. Te louvamos, Pai, porque nós sabemos que mesmo não merecendo, o Senhor tem cuidado tanto de nós. Que mesmo não merecendo, o Senhor tem demonstrado o seu amor por nós todas as manhãs. Suas misericórdias se renovam todas as manhãs. E nós te somos gratos porque nós não merecemos esse amor. Nós somos tão falhos, nós somos tão pequenos, nós somos tão cheios de imperfeições. Mas mesmo assim o Senhor nos ama acima de todas essas coisas. E eu quero te louvar, Pai. Quero te engrandecer, te agradecer, Deus, por esse momento. Porque nós poderíamos estar em tantos lugares, mas nós escolhemos estar aqui, louvando o teu nome. Porque nós reconhecemos que sem ti nós nada somos, que sem ti nós nada podemos fazer, e que o Senhor é o motivo do nosso louvor e da nossa adoração, Pai. Por isso nós queremos te bendizer nessa noite, Deus. Recebe a nossa adoração, porque nós viemos aqui para te adorar. Nós viemos aqui para te bendizer nessa noite e para te render glória, Pai. Amém. Viemos aqui neste lugar, nos unimos, Senhor, só pra te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti. Neste lugar, nos unimos, Senhor, só pra te adorar, pois tu tens abalado nossas vidas. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória a ti, Senhor.
profetize sobre a vida do teu irmão nessa noite. Aleluia. Eu vou calar os meus lábios e vou profetizar. Aleluia. Nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos, Senhor. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Profetize sobre sua vida, vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Nunca secarão. Nunca secarão. Aleluia. Nós te louvamos, Pai. Glória a Deus. Não há Deus maior que o Senhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus, Criador de todas as coisas. Aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Estou muito feliz de poder estar com vocês mais uma vez. Hoje é dia 2 de maio, o mês se inicia e nada melhor do que iniciar o mês ouvindo a palavra de Deus. E hoje nós seremos abençoados através da palavra que a nossa pastora Luciana vai trazer. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar conosco. Então, eu gostaria que você fizesse como Davi. Davi orava da seguinte forma. Ele pedia: Senhor, dilata os meus tímpanos para que eu possa ouvir a tua voz. Que nesta noite eu e você possamos fazer a mesma oração. Para que Deus venha dilatar o meu, o seu, o nosso tímpano. Para que a palavra de Deus, como eu sempre digo, venha e encontre terra fértil no nosso coração, na nossa alma. E que possamos praticá-la através das nossas ações e das nossas reações. Amém? Que Deus possa estar abençoando a pastora Luciana nesta noite com a unção que Ele tem sobre ela nesta noite. Amém? Gostaria de estar orando por ela, pedindo para que Deus possa abençoá-la. Senhor, nós temos a consciência, Senhor, que somos instrumento nas Suas mãos. Na realidade, Senhor, é o Senhor que vai falar. Então eu lhe peço que a sua unção, que a sua mão esteja sobre a pastora Luciana e que ela venha falar não aquilo que o nosso ego ou não aquilo que a nossa alma deseja, Senhor Jesus, mas que ela venha falar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, Senhor, eu lhe peço, sei com ela e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então fiquem com a pastora Luciana e sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor Jesus, amada igreja, eu quero expressar aqui a minha saudade de todos. Nossa, é uma alegria estar aqui, mas ao mesmo tempo eu gostaria de estar olhando no rosto de cada um de vocês. A saudade é muito grande, mas a gente sabe que há um tempo para todas as coisas e eu creio que em breve vai ser novamente o tempo oportuno da gente se reencontrar. Amém? E eu quero nessa noite compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6. Deve estar pensando, pastora, você ainda está no Sermão do Monte? Pois é, eu ainda estou no Sermão do Monte. Esse sermão tem tantas riquezas que a gente leva bastante tempo meditando neles, né? Na última vez que eu ministrei, eu estava em Mateus 5, falando do Sermão do Monte, eu continuo no Sermão do Monte, mas agora em Mateus 6, a partir do verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai, e teu pai que está em secreto, e te vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que por seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes mesmo que lhe peça. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É um texto super conhecido, acho que é o mais conhecido da história do cristianismo, né? Mas ele talvez seja um pouco mal interpretado. E eu fiquei meditando muito nessa palavra e o Jesus estava ensinando como que a gente tem que orar. E nós estamos em tempos, amados, em que a gente tem muito que orar. A gente tem que orar por tantas circunstâncias, por tantas pessoas, por tantas coisas e aprender com o Mestre como nós temos que orar. É a melhor coisa que pode acontecer pra gente. E a primeira coisa que eu aprendi meditando nesse texto, é que oração é relacionamento. O Senhor Jesus, ele nos convida a ter um relacionamento com o Pai. E a primeira coisa que ele nos fala, quando você for orar, sai do meio da distração. Vai para um lugar reservado.
Um lugar que esteja só você e Deus. A gente tem que ter esse momento de intimidade com Deus. A Bíblia fala assim, orai sem cessar. Óbvio que a gente vive em espírito de oração, está sempre orando e intercedendo por alguém, por alguma coisa. Mas a gente tem que ter esse momento em que a gente se retira e tem intimidade ali com Deus. É só nós e Deus, é o famoso a sós com Deus. E o próprio Jesus nos deu exemplo em várias passagens bíblicas onde ele se retirava para orar. Ele estava no meio dos discípulos, mas tinha momentos que ele se retirava e era só ele e o Pai. E aqui, ele ensinando a gente como a gente deve fazer, seguindo o exemplo dele. Você entra no seu quarto, fecha a porta. O que é quarto? É um lugar sossegado. É um lugar de intimidade, é um lugar onde você se retira das distrações, onde você se retira da agitação e ali você pode se concentrar em estar só você e Deus. A gente tem que ter esse momento. O Senhor está nos convidando, nós estamos vivendo no meio do caos. É tempo de muita agitação e o Deus está nos convidando a gente a se retirar para um lugar tranquilo na presença dele. Depois, ele nos diz da inutilidade de ficar repetindo. A gente não precisa ficar repetindo as coisas. A gente não precisa ficar 1000 vezes falando a mesma coisa para Deus. Deus já sabe o que a gente precisa. Ele quer ter uma conversa. A oração é uma conversa onde você se expõe na presença de Deus, onde você conta da sua vida para Deus. Eu tenho esse meu momento com Deus, amados, e eu não vejo a hora de chegar aquele horário que eu marquei para me encontrar com Deus, para contar as coisas que aconteceram para Ele. Aí você vai perguntar, pastora, mas Deus não sabe? Ele não vê tudo, não sabe tudo? Ele sabe, mas mesmo assim eu tenho prazer em conversar com Ele, expor para Ele a visão que eu tive daquela situação. Como que eu interpretei aquele momento que eu vivi. Eu gosto de dividir com Deus a minha intimidade e eu vejo que é justamente isso que o Senhor nos chama a fazer. E aí vem o Pai Nosso, como Ele nos ensinou essa oração. Primeiro, Jesus mandou a gente chamar Deus de Pai. E não é qualquer Pai, é Paizinho. É uma maneira carinhosa. Olha, quando você for orar, você vai falar com Deus como eu falo com Ele. Ele nos deu ali a mesma qualidade dele como filho. Olha, quando eu oro, eu falo com meu pai, Paizinho, porque eu sou filho. E ali ele nos deu a mesma condição de sermos filhos de Deus e podemos falar com Deus da mesma maneira. Pai, Paizinho. Mas não é qualquer pai, é o Pai que está nos céus. É um Pai que tudo vê, é um Pai que tudo sabe, é um Deus que tudo pode. Pai nosso que estás nos céus. Mas não é pra gente usar essas palavras, é pra gente falar com esse Pai. Pai, maravilhoso, tremendo, lindo, eu tô me colocando na sua presença agora. Mas eu já não vivo na presença dele? Mas é uma maneira de expressar que nessa hora eu tô única e exclusivamente ali para me relacionar com ele. Senhor, agora eu não vou me distrair com nada. Agora eu não vou atender campainha, agora eu não vou olhar o celular, agora somos só nós dois. Pai, maneira carinhosa e reverente de mostrarmos a Deus que a gente reconhece a sua santidade, que Ele é todo poderoso, que Ele pode todas as coisas. A gente tem mania de confessar só as nossas debilidades, mas a gente também tem que confessar diante de Deus quem nós cremos que Ele é. Nós cremos que Ele é todo poderoso, nós cremos que Ele é santo, nós cremos que Ele é fiel, nós cremos que Ele é majestoso. E nós temos que expressar isso para Deus durante as nossas orações. Falar para Ele, Deus, eu me coloco na Tua presença dessa maneira porque eu creio verdadeiramente que o Senhor é tudo isso. Tu és o grande eu sou. E expressar reverência diante desse Deus. Mais uma reverência santa, mas também íntima, que alguém tem com seu Pai. De alguém que pode se colocar na presença do Pai e falar, Pai, eu sei que o Senhor é santo. Diante do Senhor eu fico pequeno, mas é tão bom estar aqui na Tua presença, é tão bom estar diante de Ti. E quando a gente diz, vem o Teu reino, ali Ele expressando que era para a gente falar a respeito de vir o reino de Deus, é o desejo que nós temos de manifestar a obra de Deus na sua plenitude aqui na terra. Que nós temos esse desejo como cristãos, de que a obra de Deus seja plena e
que nós possamos fazer a nossa parte como cristãos para que essa obra seja plena na vida dos outros. Porque, amados, nós só temos... A nossa vida só faz sentido, como eu tenho ouvido tanto através do pastor Ricardo, a partir do outro. Não adianta, nós não somos uma ilha, não somos seres individuais. Nós temos obrigação uns para com os outros. Então, quando nós falamos a respeito disso, nós queremos que a manifestação da plenitude de Deus seja nas nossas vidas e na vida da igreja e no mundo todo, porque a igreja tem que contagiar esse mundo. A igreja tem que ser a expressão do amor de Deus para esse mundo. E quando nós dizemos isso, é que nós estamos desejando diante de Deus que se manifeste plenamente a obra dele nas nossas vidas. Depois, aí chega a hora da gente expressar as nossas necessidades. E eu tenho tanta necessidade, minha oração é só essa. Minha oração é só falar das necessidades que eu tenho. Eu nunca tenho esse momento que antecede o momento da petição. Eu só vou direto para a petição, já entro na presença de Deus pedindo. Normalmente a gente faz isso. E não é pecado a gente expressar diante de Deus as nossas necessidades. O próprio Jesus, ao nos ensinar a orar, disse, que é para a gente pedir a respeito das nossas necessidades diárias. O que eu entendo com isso? Que a gente tem que falar com Deus sobre aquilo que nós precisamos hoje. Porque a graça de Deus é manifesta dia após dia nas nossas vidas. A graça de amanhã só vai chegar amanhã. A graça de hoje tem que ser suficiente. Então, quando a gente está falando do amanhã, quando a gente está pedindo coisa para o amanhã, na realidade nós estamos ansiosos, nós estamos com medo, estamos fugindo completamente daquilo que o Senhor nos ordenou. Nós temos que pedir pelas questões diárias. Para hoje, como é que está a sua vida hoje? Você tem o suficiente para hoje? Então vamos dar glória a Deus hoje. Mas e amanhã? Amanhã é outro dia, o amanhã não nos pertence. A gente não pode estar preocupado com amanhã. Amanhã é um dia que ainda não chegou, é amanhã. Quando amanhã chegar, aí nós vamos fazer uma nova oração a respeito daquele dia. Mas a gente não pode se preocupar com o dia de amanhã. Isso é contrário àquilo que Deus nos ensina. Então ele disse, peça o pão diário, só para o dia de hoje. Não se preocupe com o amanhã vai cuidar de si mesmo. A gente já conhece o texto. Se preocupe em pedir para suas necessidades hoje. Suas necessidades estão supridas hoje? Então, sossegue o seu coração. Mas e amanhã? Amanhã a minha misericórdia vai se renovar e você vai receber a porção da graça que compete para amanhã. Mas só quando o amanhã chegar. Depois, fala para a gente confessar os nossos pecados. Amados, é muito importante a gente confessar os nossos pecados para Deus. A gente tem... mas eu não peco. Só de falar que não peca, tá pecando. Porque todo mundo peca. A gente peca por pensamento. A gente peca por sentimento. E a gente peca em palavras. A gente peca em atitudes. Sempre tem alguma coisa que não está agradando a Deus nas nossas vidas. E se a gente tiver coragem todos os dias de se examinar, sabe, com uma lupa ali, olhar bem quem nós somos, a gente vai ver que tem muita coisa que não agrada. Tem muita coisa que precisa ser confessada. E tem coisa que é do dia e tem coisa que é anterior, que você não lembra mais, mas de repente ali o Espírito Santo traz a sua memória. Tal dia você viveu tal coisa, não me agradou. E ali você tem a oportunidade diante de Deus de confessar seus pecados e de pedir perdão. Falar, Senhor, perdoa os meus pecados. Aplica 1 João 9 em mim, ó Deus, perdoa os meus pecados, me purifica de toda injustiça. Eu sou falha, eu sou pecadora, mas eu, Senhor, quero andar de conformidade com o seu querer. E os dois últimos versículos que eu li aqui de Mateus, os versículos 14 e 15, é tão importante a questão do perdão, que ele fala, que ele repete ali, que inclusive a gente tem que perdoar, porque nós queremos ser perdoados. Não existe perdão se você não perdoa. Uma pessoa que não perdoa, uma pessoa com mágoa, uma pessoa com ressentimento, Deus não trabalha na vida dessa pessoa, porque como é que ele vai trabalhar se é contrário da palavra dele? Ele diz, você tem que perdoar para ser perdoado. Você quer ser perdoado?
E nós queremos o perdão de Deus, nós precisamos desse perdão, mas nós temos que praticar aquilo que nós desejamos ter para com Deus. Nós precisamos imensamente, amados, sermos pessoas perdoadoras. Nós não podemos guardar mágoa e rancor, isso não é papel do cristão. O papel do cristão é uma pessoa que perdoa rápido, sabe? Ressentimento nós sentimos, mágoas nós sentimos, mas isso não pode ganhar espaço nas nossas vidas. Ela pode ser uma coisa momentânea, porque nós somos humanos, falhos, né? Alguém nos ofende com alguma situação, é óbvio que nós vamos ficar entristecidos, magoados, mas nós não podemos alimentar isso. Isso tem que sair das nossas vidas o mais rápido possível. Nós temos que liberar perdão. Ah, mas eu não quero falar com aquela pessoa. Você não precisa ir lá falar com ela, fala com Deus. Senhor, olha, a pessoa me fez isso, me fez aquilo. Eu não tô feliz com essa situação, mas eu decido perdoar. Eu decido perdoar essa pessoa porque eu, Senhor, quero ser alvo do seu perdão. Porque eu também erro. Eu erro todos os dias e eu preciso do seu perdão, Deus. Então eu decido, porque uma coisa que a gente confunde muito, perdão com sentimento. Perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdão é uma decisão que a gente toma. A gente precisa aprender a perdoar, amados. Isso é uma coisa fundamental na vida do cristão. Não existe cristianismo sem perdão. Uma pessoa que carrega mágoas e ressentimentos, ela ainda não conheceu Deus na essência. Porque uma das primeiras coisas do nosso conhecer a Cristo é a gente entender que nós somos pecadores, a gente se arrepende dos nossos pecados e a gente entende que a gente também tem que perdoar aqueles que nos ofendem. Eu amo Jesus, amo a maneira como Ele nos ensina as coisas, sabe? E tudo que Ele nos ensinou, Ele praticou. Ele deu exemplo, sabe? Ele mostrou pra gente como a gente deveria fazer. E em nenhum momento a gente vê Jesus irado, a gente vê Jesus com mágoa, com ressentimento. Não, e Ele tinha motivos, amados. Jesus era homem, ele era carne. Quantas ofensas ele sofreu, quantas coisas. E nunca, em nenhum momento, ele fala de ressentimento, de mágoa, não, mas fala de perdão. Né? Quando Pedro traiu Jesus, o olhar de Jesus para Pedro não foi de acusação, foi de amor. Eu te perdoo. E esse mesmo olhar que Jesus teve para com Pedro, eu e você temos que ter para com o nosso próximo. A gente precisa perdoar, sabe? Eu queria muito falar esse texto e chegar nessa parte do perdão, porque eu percebo assim, a gente está vivendo num tempo de tanto ressentimento, em que as pessoas são tão ressentidas, as pessoas guardam tantas mágoas, tantos rancores, e a gente vê isso manifesto na saúde delas, porque quando você não perdoa, o seu corpo sofre. O seu corpo de alguma maneira expressa que dentro de você tem mágoas, tem ressentimentos. A gente precisa se curar, a gente precisa se libertar, e para isso a gente precisa perdoar. Amém? Olha, amados, eu quero falar uma coisa para encerrar, que eu aprendi a respeito do Pai Nosso, que ele se tornou tudo aquilo que Jesus não queria que ele se tornasse. Quando Jesus falou que ele ia ensinar uma oração pra gente, em nenhum momento ele pretendeu que isso fosse um mantra para os cristãos, que a gente ficasse igual papagaio repetindo, sem nem saber sobre o que está falando. Porque todo mundo conhece essa oração. Todo mundo que é cristão, acho que talvez até quem não é cristão conhece essa oração, de tanto ouvir os cristãos ficarem repetindo sem parar. Mas ninguém para pensar, mas qual é o conteúdo dessa oração? O que ela quer expressar? Por que Jesus ensinou isso? Ele não queria que... Tanto que no versículo 7 ele fala, não useis de vãs repetições. Se ele pretendesse que isso fosse uma oração litúrgica, ele não tinha falado do versículo 7. Em nenhum momento ele pretendeu que o Pai Nosso se tornasse uma oração litúrgica. Não, ele estava nos ensinando como nós deveríamos orar. É um modelo de oração. É isso que eu aprendo com a palavra de Deus, que isso é um modelo de oração, como nós devemos nos expressar diante de Deus. É pecado? Não. É a palavra de Deus. Nós somos ensinados a orar a palavra de Deus. Mas ficar repetindo como um papagaio não vai fazer de nós aquilo que Jesus falou lá no primeiro versículo, ter intimidade com Deus. O papagaio não tem intimidade, mas ele aprende até algumas palavras, ele fala, ele não tem vocabulário, ele não sabe o que ele está falando, ele só repete.
ele não tem conteúdo. E eu e você precisamos de conteúdo diante de Deus. Nós precisamos entrar diante de Deus e saber do que nós estamos falando e não ficar se repetindo. Não é esse o propósito. O propósito é nós termos uma comunhão com o Altíssimo. O propósito é a gente, sabe, a hora que você entrar ali na presença de Deus, você sentar, fechar a porta, sei lá, eu gosto de orar sentado, viu? Ah, pastora, que blasfêmia, tem que orar de joelho. Olha, meu irmão, eu entendo que a posição que Deus está interessado é a posição do meu coração. É a minha reverência diante dele, e não a posição física. Eu hoje não consigo mais orar ajoelhada. Eu já orei muito na minha vida, mas hoje eu não consigo mais. Meu joelho tá velho, eu oro sentado. Mas eu tenho certeza que Deus me ouve da mesma forma, porque Ele está interessado no que está aqui dentro, naquilo que eu expresso para Ele, naquilo que você expressa para Ele. Então, quando você for orar, agora que a gente já aprendeu como que ora, então você vai lá fechar a porta do seu quarto. Ah, mas eu não tenho um quarto só meu, não tenho um espaço só meu, não importa qual é o lugar. Ele usou a palavra quarto, mas pode ser qualquer lugar que você se sinta bem. Às vezes você prefere ficar ao ar livre. Não importa, desde que você esteja só você e Deus. Agora a gente já aprendeu que a gente precisa se retirar, que a gente precisa ter esses momentos de comunhão, onde a gente se apresenta e fala: ô Pai, quero contar para o Senhor tudo o que está acontecendo na minha vida, na vida dos meus, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus amigos, na vida dos meus familiares. Mas antes de eu contar tudo isso para o Senhor, eu quero dizer para o Senhor quem o Senhor é para mim. Eu quero dizer por que eu me sinto tão confortável na sua presença. Por que eu posso te chamar de Pai? E aí você vai ver. A primeira vez que você fizer isso, pode ser que você consiga ficar só 5 minutos na presença de Deus. Mas na segunda vez já vai ser 10. Depois 15. E quando você vê, o tempo voa. Nossa, fiquei tudo isso com Deus, é tão pouco. Mas às vezes a gente acha: nossa, fiquei todo esse tempo ali. Porque não está em lugar melhor do que na presença de Deus. Não tem lugar melhor do que você se derramar na presença de Deus. E com o tempo, amados, a gente fica tão íntimo de Deus que a nossa oração deixa de ser um monólogo. Ela passa a ser um diálogo, sabe? A gente começa também a ouvir Deus. A gente também começa a entender os propósitos de Deus. E é isso que o Senhor espera de você e de mim, que nós sejamos filhos. Filhos que permaneçam na presença dEle, que tenham prazer em estar com Ele, que queiram estar com Deus. Nós precisamos querer Deus, amados. Mais do que nunca, nós estamos vivendo os últimos dias, sabe? São tempos difíceis. Nós só podemos passá-lo bem na presença do Pai. Então não perca tempo. Faz como o pastor Ricardo sempre nos aconselha: corra para Jesus, corra para os braços do Pai, sabe? Vai lá, abraça o teu paizinho, conta para ele tudo que está aí dentro de você, coisas que não deveriam mais estar morando aí, coisas boas que agora vieram morar aí. E juntos, você e o Pai vão se alegrar por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele vai fazer, porque Ele é maravilhoso. E agora eu quero orar com você. Amém? Pai, eu te dou graças, meu Deus, Trino e Santo, para o Senhor se preocupar e nos ensinar até como orar. A sua palavra é tão completa, Deus. Tudo o Senhor se preocupou em nos dar uma direção. O Senhor nos ensina até como nós devemos buscar a sua face. É tão glorioso o seu amor para conosco que ele nos constrange, Pai. E eu quero te agradecer por o Senhor ter se preocupado em parar ali um tempinho e explicar para os seus discípulos e para nós, consequentemente, a sua igreja, como nós devemos nos aproximar de ti, Senhor. E, Pai, que verdadeiramente nós possamos aprender com o Senhor a como estar na Tua presença, a buscar a Sua face dia após dia. Que seja um prazer, seja, Senhor, um momento assim que a gente não veja a hora de chegar. Como alguém que está apaixonado, que não vê a hora de se encontrar, que a gente também esteja tão apaixonado por Ti, Senhor. Que o nosso amor por Ti seja tão profundo que a gente não veja a hora do nosso dia da gente se encontrar com o Senhor e poder passar algum tempo contigo, gastar tempo na Tua presença, Senhor, porque não tem melhor momento na vida do que quando nós estamos diante de Ti.
falando com o Senhor, ouvindo a sua voz, ó Deus, meditando na sua palavra. É ali que nós podemos crescer na graça, na comunhão, no conhecimento. É ali que nós podemos crescer na intimidade que tanto almejamos ter contigo, ó Deus. Desperta, Senhor, eu te peço, esse desejo no coração da sua igreja de estar contigo dia após dia. É o que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço no poderoso nome de Jesus. Amados, eu agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês de novo. Quero mais uma vez expressar que eu estou com muita saudade, né? Nós temos orado e intercedido pelas suas vidas. Eu e a minha família, a gente está apaixonado pelos irmãos do aprisco, né? Faz pouco tempo que a gente teve a oportunidade de congregar com vocês, mas vocês já fazem parte da nossa vida. Nós amamos de todo o coração, estamos felizes em fazer parte desse corpo e lembramos de vocês todos os dias. Amém. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Recebam a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo do Deus vivo permaneça com todos nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Teu amor por mim é mais doce que o mel. Tua misericórdia é nova a cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel. Tua misericórdia é nova a cada dia. E é por isso que eu te louvo, e é por isso que eu te adoro, e é por isso que eu te dou o meu amor. E é por isso que eu te louvo, e é por isso que eu te adoro, e é por isso que eu te dou o meu amor. Teu amor por mim é mais doce que o mel. Tua misericórdia é nova a cada dia. Teu amor por mim é mais doce que o mel. Tua misericórdia é nova a cada dia. E é por isso que eu te louvo, e é por isso que eu te adoro, e é por isso que eu te dou o meu amor. E é por isso que eu te louvo, e é por isso que eu te adoro, e é por isso que eu te dou